Olá pessoal, através deste vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a minha experiência com a impressora Sapphire S. Se você ainda não é inscrito no canal Maltech, se inscreva agora, é gratuito. Basta clicar aí no botão inscrever-se e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Faça isso agora, pare e inscreva-se porque, como eu disse, não custa nada e você vai ajudar o canal pra caramba, pra gente continuar produzindo conteúdo para você. Eu andei imprimindo algumas coisas com a Sapphire e gostei muito da impressora. Na verdade, gostei dela como um todo, mas como todo produto chinês, tem os seus pontos fortes e seus pontos fracos. O que a gente vai fazer aqui, basicamente, é falar sobre cada um desses pontos. Bom, a gente vai falar bastante neste vídeo e o objetivo é deixar você bem sintonizado com todas as possibilidades da impressora, a fim de que, caso você opte por comprá-la, você tenha uma ideia completa daquilo que você está adquirindo. Então vamos lá. O primeiro ponto forte desta impressora é o frame. A estrutura do frame dela é muito sólida e muito bem desenhada, não tem nada que deixe a desejar, na verdade, porque normalmente esse tipo de impressora ela requer um espaço maior que as impressoras comuns, cartesianas. E a estrutura dela é bem compacta, bastante compacta, feita com frame de alumínio, algumas partes em acrílico, como por exemplo essa base, e algumas partes em aço mesmo. Então não há absolutamente nenhum ponto negativo com relação ao frame, até onde eu pude perceber. E além do mais, por utilizar perfis de alumínio V-Types ou Open Builds, com perfis de 20 por 20, você consegue encaixar lâminas de acrílico aqui. De fato, a empresa vende até o kit pronto, já com umas lâminas de acrílico e a portinha aqui da frente da impressora, para você imprimir ABS, né? Porque o ABS é um tipo de material que demanda uma impressora fechada, você deve saber. Então, o frame é excelente, um frame muito bom, firme, enquanto a impressora imprime, ele tem um grau de rigidez muito bom. Então, é um ponto extremamente positivo, é o frame da impressora, simples, não tem nada demais. Então, gostei muito do frame da impressora. O segundo ponto positivo desta impressora é que ele possui uma placa controladora de qualidade. Apesar de ser uma placa proprietária, ela é uma placa muito bem construída, ela funciona muito bem, o display LCD é muito bonito, muito bom, o touch funciona, os acessórios internos que acompanham a placa são de qualidade, os drivers que vêm com a placa são drivers de qualidade, apesar que os drivers silenciosos são apenas os drivers responsáveis pelos motores que coordenam os eixos X e Y, mas mesmo assim é mais do que suficiente, porque são esses motores que mais trabalham e, naturalmente, são os que geram mais ruído, ou têm a maior probabilidade de gerar ruídos. Então, o kit eletrônico dela, a estrutura interna dela é de qualidade, apesar de ser proprietária. Mas é um kit de qualidade, não é nada vagabundo, não é nada feito com componentes baratos, é um core de qualidade, né? Uma estrutura eletrônica de qualidade que a impressora tem. Então esse ponto é um ponto muito forte, muito a favor desta impressora. Considerando que é um produto chinês, em geral, tendo como base a média dos produtos chineses, a construção da impressora como um todo é de qualidade aceitável. Claro que eu vou mostrar para vocês alguns problemas daqui a pouquinho, né? Mas no geral a qualidade dá para aceitar. Outro ponto positivo dessa impressora é que ela possui um liga e desliga bacana. Aqui na lateral dela, na entrada do cabo de força, tem o liga e desliga principal e aqui na frente tem um interruptor de partida. Você clicando aqui, ele inicia a impressora. Por exemplo, se eu clicar agora, nada acontece, ou seja, não corre o risco de acidentalmente desligar a impressora durante a impressão. Claro, isso aqui está diretamente associado à placa controladora da impressora. É um negócio muito legal que até hoje eu não vi em nenhuma impressora. O liga e desliga principal está lá atrás, protegido contra acidentes, ao passo que o botão de partida está aqui na frente. Você clicando nele, a impressora liga. Vou simular aqui para vocês verem. Desliguei a impressora completamente no interruptor principal. Agora eu vou ligar o interruptor principal. Porém, a impressora não deu a partida, ela não ligou. Eu venho aqui e ligo a impressora.
Vocês sabem que isso é uma deficiência grande em impressoras chinesas, mas essa daqui parece que pensaram direitinho e fizeram a coisa conforme deveria. Digamos, de uma maneira mais decente. Outro ponto fortíssimo nesta impressora é que ela possui guias lineares. Essas guias lineares, que são essas barras aqui, né, tem essa barra aqui, tem uma aqui do lado de cá e outra aqui do lado de cá, são muito precisas. Elas garantem uma movimentação muito precisa da cabeça de impressão, né? Então, os movimentos aqui do eixo X e Y, eles funcionam com uma precisão muito grande. Então, esse kit de guias lineares não é muito comum nestas impressoras chinesas, né? Mas essa daqui já vem com esse kit de fábrica. E isso, pessoal, é muito desejável, é um ponto fortíssimo nessa impressora. Outro ponto muito positivo dela é que ela é uma Core XY real. Geralmente as pessoas confundem, acham que o fato de uma impressora ter a cama na disposição que essa impressora tem, né, que normalmente à medida que ela vai imprimindo, a cama vai descendo, né? Então as pessoas acham que toda impressora que vem neste formato é Core XY, mas não é Core XY. Ela é, essa daqui, a Sapphire S, ela é uma Core XY real. Em outras palavras, essa impressora consegue atingir velocidade muito alta de impressão. E isso é legal. Isso é extremamente positivo, porque você pode colocar a impressora para imprimir e em poucos minutos a sua impressão finaliza. Para mim, especialmente, que toda hora tem que imprimir uma coisa diferente, isso aí é um ponto muito positivo. Contudo, pessoal, a Sapphire ela não possui apenas pontos positivos, ela também possui pontos negativos. O primeiro ponto muito negativo que eu vi é que ela vem demasiadamente desmontada. E somado a isso, o manual de instruções não ajuda muito. Sorte que tem alguns vídeos bons na internet mostrando o passo a passo, porque do contrário, primeiro, eu teria que quebrar muita cabeça para poder montar a impressora e segundo, eu teria que fazer um vídeo passo a passo mostrando para que a vida de quem fosse montar essa impressora se tornasse mais fácil que a minha. Então eu achei essa impressora muito desmontada de fábrica. Claro que ela não é completamente desmontada como a Anet A8, como o ativo Tarântula, né? Que inclusive eu tenho uma série completa aí no canal ensinando passo a passo como colocar cada um dos parafusos. Não é isso. Só que comparado com o padrão atual, onde as impressoras já vêm pré-montadas e a gente gasta em torno aí de 1 ou 2 montando a impressora, essa daqui leva muito tempo. Eu acredito que eu levei cerca de 5 horas. Claro, eu não montei do início ao fim, eu parei, aí fui tomar um cafezinho, responder um e-mail, ler uma mensagem, depois voltei e retomei, fui dormir, no dia seguinte retomei o projeto, enfim. Mas descontando todos esses intervalos, eu acredito que deu aí um total de umas 5 horas que eu levei para montar essa impressora. Outro ponto muito negativo é que o firmware dessa placa controladora é proprietário. Em outras palavras, você depende da fabricante da placa para que alguma modificação seja feita, alguma atualização, alguma melhoria seja feita na placa. Por exemplo, se você notar um defeito ou algum tipo de problema, você não pode alterar diretamente no firmware e resolver o problema. Você tem que ficar esperando pela empresa para que ela resolva o problema. Não é uma proprietária vagabunda, como por exemplo algumas placas que vêm com marlin adulterado ou modificado e a empresa, como por exemplo a Tronx, né, pegou e fechou o firmware marlin e adaptou da maneira dela e enfim, é um negócio, uma caixa preta complicada não. É uma placa de qualidade, consequentemente o firmware também é de um nível superior, porém você já sabe, é proprietário e tudo que é proprietário tem a mesma característica, que é a dependência da empresa que desenvolve o software. Uma coisa que é uma pena e uma falta de bom senso muito grande é a qualidade da cama desta impressora. Dois problemas, uma é o tamanho, porque a área da impressora é 200 por 200 por 200, então é pequena na minha opinião. E a cama que eles colocaram nessa impressora é uma cama genérica, quer dizer, capricharam pra caramba na placa controladora, né? Na hora de escolher a placa controladora fizeram um bom trabalho, mas em outras partes assim que não são tão desprezíveis, esqueceram e pegaram uma cama comum, genérica e colocaram na impressora. Inclusive a minha veio com um empeno no centro da cama que me deu um pouco de trabalho para poder acertar. Tá funcionando agora, mas mesmo assim
é aquilo, né? A cama não é uma cama de qualidade. Geralmente as camas possuem 4 perfurações, ou melhor, 4 parafusos, né? Cada um em sua extremidade. Mas essa daqui ela é triangular, possui 3 parafusos apenas. Isso também, de certa forma, é meio complicadinho de se ajustar a cama, especialmente se ela estiver empenada. Considerando isso, eu acho que a cama dela poderia ser de uma qualidade superior. Outro ponto negativo desta impressora é o manual de instruções. Conforme eu já disse para vocês, eu tive dificuldade para montar a impressora e o manual de instruções não ajudou em absolutamente nada. Então, na hora de montar a impressora, não conte com um belo manual de instruções. Procure o YouTube, vai procurar os vídeos aí do Rui Raptor, que vai lhe ajudar bastante a montar a impressora. Assiste os meus também, especialmente os pontos que eu coloquei como pontos críticos e que você pode ter problema. Isso vai lhe ajudar muito mais do que o manual de instruções. Bom, eu já citei aqui, mas de fato também é um problema. A área dela é muito pequena. A área é de 200 por 200 por 200. Por que não 235 por 235 por 235? A impressora ficaria um pouquinho maior, mas considerando que é uma impressora de qualidade, por que não colocar uma cama maior? Então, talvez esse tenha sido um ponto assim muito mal pensado na hora de desenhar a estrutura da impressora. E não dá para colocar uma cama maior. Até onde eu estive observando aqui, é complicado de mexer na estrutura dela para aumentar o tamanho ou o espaço da cama. Outro ponto muito negativo é que a impressora possui alguns materiais de má qualidade, injustificavelmente desonrando todo o restante da proposta. Uma placa de qualidade, uma estrutura de frame de qualidade, uma ideia de qualidade, porque é uma Core XY real. Aí o cara me pega e coloca um conduíte esquisito para poder organizar, né? Aquele organizador dos fios. Tanto é que eu nem usei, pessoal. O original que veio com ela foi esse aqui. Eu não usei isso aqui, pode ver que está embalado, porque isso aqui é lixo, pessoal. Eu usei aquela manta que é muito melhor, que vem na Ender 3, né? Coloquei aqui, olha aí como é que fica com acabamento melhor, a estrutura fica mais flexível, muito melhor. Além disso, o PTFE que veio acompanhando essa impressora era de uma qualidade sofrível. Daí eu tinha esse PTFE alternativo Triangle Lab, digo alternativo porque tem o Capricorn, que foi quem originalmente inventou esse PTFE com uma qualidade melhor, e a Triangle Lab fez logo o seu clone, né? Então eu tenho bastante desse material aqui. Eu nem coloquei o PTFE original, já fui logo colocando o Capricorn. Então, PTFE de má qualidade. A extrusora é uma extrusora regular, que vem geralmente na maioria dessas impressoras 3D chinesa. Poderia ser uma extrusora um pouco melhor. Eles pensaram aqui, colocaram 2 fan duct, aliás, 2 fãs aqui, um de um lado e um de outro, já pensando que a ventilação adequada é algo desejável, mas por outro lado colocaram uma estrutura de hot end muito deficiente. Claro, isso aqui dá para trabalhar com ela há muito tempo, sem sombra de dúvidas, mas em breve eu farei um upgrade disso aqui também, porque não é um hot end de qualidade. Os ventiladores, eles são até adequados, mas se você perceber aqui a saída, né, o fan duct, ele assopra o bico e não o material impresso. Se puser um recipiente com água aqui, você vai perceber que o fluxo não está indo na direção que ele deveria ir. Então, naturalmente, isso aqui precisa ser feito um upgrade. Já tem alguns materiais aí muito bons online e, naturalmente, eu vou fazer isso. Daqui a pouco eu começo a imprimir os upgrades desta impressora. Apesar dessa impressora ter vindo com esse sensor de fim de filamento, ele fica solto aqui, tá, pessoal? Não tem um lugar adequado. Parece que na última hora eles pensaram assim, vamos colocar um sensor de fim de filamento e colocaram. Mas não tem nem lugar adequado para fixação desse sensor de fim de filamento. Aliás, a estrutura ali atrás ficou bastante apertada para colocar tudo isso. Extrusora, sensor de fim de filamento e o carretel do filamento. Tá lá, tá funcionando, não estou tendo problemas com isso, mas poderiam ter dado uma melhor caprichada nela. Uma coisa burra que eu vi nessa impressora, que eles poderiam ter resolvido até diminuindo o custo da impressora, foi que eles colocaram esse rod, né? Esse eixo que vocês estão vendo, para poder puxar as correias da impressora. Qual é o problema exatamente disso aqui? O problema é o bending. Por conta desses eixos aqui,
há uma probabilidade de introdução de bending ou empenamento nas correias. É possível que ela fique balançando por conta do acoplamento desse eixo com o eixo do motor. Então, por que não pegar esse motor que está aqui, na verdade são dois motores, e colocá-lo direto aqui? Por que não? Bastaria um suporte plástico aqui, ou mesmo de alumínio, o motor ficaria direto aqui, você eliminaria esse shaft aqui com rolamento, você eliminaria esse rod, que provavelmente não é muito barato, eliminaria o acoplador do motor, enfim, reduziria até o custo da impressora. Inclusive, este é um dos upgrades, dos primeiros upgrades que eu vou fazer nessa impressora para que ela fique com uma qualidade melhor, porque eu notei alguns desvios nas camadas. Daqui a pouco a gente vai colocar na tela aí o que eu andei imprimindo com ela, e vocês verão que ainda assim tem alguns shiftzinhos bem pequenos, né? Um nível layers na peça impressa, que poderia ficar melhor simplesmente resolvendo esse problema aqui. Outro problema muito burro também é com relação à fixação das correias. E eu só me dei conta disso depois que eu fixei, né? Quando você tenta chegar o carrinho no limite, olha o que acontece. Esse zip tie que tem aqui, ele esbarra lá na polia, ó. Olha só. E aí, a cabeça, né, o carrinho não consegue chegar até o final da cama. Então, isso teria sido resolvido se, ao invés de fixar esta correia aqui deste lado, eu fixasse a correia do outro lado e por dentro. O mesmo é válido para o lado de cá, porque do lado de cá tem o mesmo problema. Quando ela chega no limite máximo do outro canto, ó, acontece o mesmo problema. Esse monte de zip tie aqui se enrosca com a polia e não deixa o carrinho ir até o final. Então são coisas pequenas que poderiam ter sido resolvidas assim de maneira muito simples, mas você sabe, né, aquela história, quando o chinês não faz na entrada, ele faz na saída. Enfim, mas isso aqui eu ainda vou resolver, né? Infelizmente eu já cortei aqui a correia muito curta, não basta simplesmente remover o zip tie e colocar de novo não, vou ter que comprar uma correia nova para poder fixar da maneira correta, né? Então são probleminhas que, sinceramente, não fazem sentido porque a gente tem eles, né? O display LCD da impressora é fantástico, não há nada do que reclamar dele. Porém, a disposição dele, do painel, é muito vertical, ele deveria ser, digamos, um pouco mais inclinado para trás para que você visualizasse melhor. Existem funções aqui que para você enxergar você tem que abaixar, senão você não vai ver, né? Por exemplo, aqui as mensagens da barra superior. Então, inclusive tem um upgrade aí na internet para você imprimir essa frente aqui todinha em PLA, ABS, enfim, material que você quiser, e colocar o display de maneira mais inclinada, melhor do que isso aqui, porque o cara, quando desenhou isso aqui, ele colocou o negócio quase na vertical, precisava de um ângulo maior, talvez, aqui assim, ó, que aí o display ficaria com a inclinação adequada. Bom, esses foram os pontos negativos imediatos que eu encontrei, mas que podem existir outros que talvez agora não tenham lembrado de bate-pronto, mas, enfim, é muito provável, mas os que, digamos assim, estão mais na cara são esses que eu acabei de apontar. Agora, pessoal, a gente vai falar sobre os problemas que eu encontrei durante a montagem dessa impressora. O primeiro deles foi a cama que já veio empenada de fábrica, né? Deu dor de cabeça para poder colocar a cama na posição que deveria, ou com ajuste de nivelamento adequado. O sensor termistor do hot end veio em curto. Acontece que o pessoal apertou muito o parafuso que prende ele ali no hot end, ou no hot block, na verdade, e não sei, provavelmente feriu a capa protetora e aquilo ali fechou um curto-circuito. Mais estranhamente, quando eu medi com o multímetro, estava dando o valor correto, né? Mas mesmo assim, no display da impressora marcava uma temperatura inadequada. O que eu fiz? Eu afrouxei aquele parafuso, puxei ele para fora, coloquei ele no lugar de novo, mexi nas perninhas dele e apertei novamente. A impressora passou a funcionar corretamente. Então, provavelmente você vai ter esse problema, porque não fui a única pessoa que teve esse problema. Eu vi outras pessoas tendo também o mesmo problema. Portanto, se você tiver esse problema, corra lá, afrouxe e dê uma olhadinha ali naquele parafuso que fixa o termistor no hot block, que possivelmente ele está ferindo o plástico e fechando curto-circuito com o termistor. Outra coisa louca que eu achei nessa impressora foi a conexão do cooler de arrefecimento dos drivers controladores dos motores step.
Acontece que no manual não diz onde ligar e eu não achei nenhuma dica de onde conectar isso. E aí, pesquisando, olhando ali na placa direitinho com mais cuidado, eu encontrei 2 pinos onde eu pude conectar o ventilador e funcionou muito bem. Eu medi a tensão, estava dando lá os 24 volts direitinho e pude conectar ali e funcionou muito bem. Eu vou mostrar para vocês agora exatamente quais são esses pinos para que quando você tiver que montar a sua, você já conecte o ventilador na posição correta. Um outro problema que eu encontrei na montagem foi a chave de fim de curso do eixo Z. Ela é inteiriça, ela não se separa conforme o manual ou conforme mesmo o vídeo do nosso amigo Rui Raptor. No vídeo dele, a peça se dividia em 2 e dava para colocar no eixo ou na barra depois que a impressora estava montada. No meu caso, eu tive que desmontar tudo para poder colocar a peça no lugar, porque ela não se separava, ela era inteiriça. Então, esse foi mais um problema. Mas com relação aos testes que eu fiz, eu fiquei muito empolgado, gostei muito da impressora. Eu devo fazer alguns upgrades nela, melhorar, porque é gostoso demais imprimir com essa impressora. Com relação à qualidade, eu não vi assim a entrega melhor do que a Ender 3 e nem melhor do que a Ender 5. Depois eu vou fazer um vídeo de comparação entre as três para que vocês tenham assim uma ideia mais completa da diferença entre elas. O que eu posso dizer, sem sombra de dúvida, é que a estrutura dessa impressora é melhor do que a da Ender 3 e da Ender 5. Tá? Não estou dizendo que a entrega final é melhor, mas a estrutura, a escolha do material, a escolha da placa controladora, a escolha da disposição dos motores e correia, formando uma Core XY real, é melhor do que, ou são melhores do que as que foram feitas para a Ender 3 e para a Ender 5. Tá? Mas em termos de qualidade eu não pude notar assim uma grande diferença. Vamos dar uma olhada no resultado da impressão dela? Aí está esse Super Conan que eu imprimi nela, ficou maneiríssimo, pessoal. Eu errei um pouquinho na temperatura do filamento, né? Porque quando eu configurei o perfil eu não fui muito detalhado, esqueci algumas coisas básicas. Aqui nessa parte que ficou mais inclinada, né, onde entraram os suportes, ficou assim com essa cara ruim, né? Mas eu sei que dá para imprimir bem sem os suportes e com qualidade, porque eu imprimi um outro e não tive esse tipo de problema que você está vendo. Isso aqui aconteceu por conta da temperatura que ficou muito alta e, consequentemente, eu não obtive aqui o arrefecimento necessário para que ele não formasse essas ondas feias que vocês viram. Isso não tem a ver com a qualidade da impressora em si, mas sim com a qualidade do filamento e ajustes, né? Mas em geral, as linhas, se você observar bem, elas são assim muito parecidas com o que você obtém na Ender 3, na Ender 5, né? Eu fiz aqui uma comparação, mas num outro vídeo eu vou mostrar a vocês com mais detalhes para vocês verem como é que ficou o resultado, né? Mas é isso aí, ó, ficou com essas linhas que vocês estão vendo. Eu acredito até que isso deva diminuir quando eu fizer aquele upgrade dos motores. Mas lembrando, pessoal, que isso aqui foi impresso em 100 milímetros por segundo, tá? Não foi impresso em 60 milímetros por segundo, nem 40, nem 30. Foi em 100 milímetros por segundo. Ou seja, a impressora trabalhou muito rápido e mesmo assim o resultado é esse aí que vocês estão vendo. Basicamente, comparando com a Ender 3, é praticamente o mesmo resultado que eu obtenho na Ender 3, imprimindo numa velocidade muito menor. Eu gostei muito do resultado, muito mesmo, mas eu sei que dá para ficar melhor do que isso aqui. Isso aqui foi o que eu obtive out of box. Tirei a impressora de dentro da caixa, montei, botei para imprimir, saiu isso aqui. Tá? Não me ative às configurações, aos ajustes do Cura, nada, não fiz nenhum tuning para obter esse resultado. Eu simplesmente botei para imprimir e saiu isso aqui. Tá? Eu gostei pra caramba. Aqui eu dei até uma lixadinha já, depois eu vou dar uma lixada aqui para tirar essa rugosidade que vocês estão vendo, mas o resultado é muito fera, muito legal. Eu imprimi também o Batman, tá? E eu estou vendo aqui os mesmos problemas das linhas. Observe essas linhas horizontais aqui, que eu acredito que depois que eu fizer um ajuste naqueles motores, essas linhas devem subir por completo. Bom, no decorrer da semana a gente vai fazer uma comparação entre ela e a Ender 5. E quem sabe até entre as três, né? Ender 3, Ender 5 e a Sapphire S.
Só complementando as informações, pessoal, eu utilizei camada de 0,12 milímetros e utilizei PLA para imprimir, tá? Mesmo assim, o resultado ficou um negócio muito legal. Eu gostei muito. Claro que depois dos upgrades, como eu já falei, ela deve apresentar um resultado muito melhor. Eu aprovei essa impressora, gostei demais dela, ela já está trabalhando aqui comigo há um tempão, né? A gente está imprimindo muita coisa nela e, sinceramente, eu vou comprar aqui, vou fazer os upgrades, comprar os acrílicos para fechar a impressora e começar a imprimir ABS para ver como é que ficam as coisas. Recomendo, tá? Mas com todas essas ressalvas que eu estou falando, para que quando a sua chegar, você não tenha nenhuma surpresa. Particularmente, bom, se eu tivesse que comprar uma impressora agora, eu teria muitas dúvidas se de fato eu escolheria ela, ou uma Ender 3, ou uma Ender 5, porque as impressoras entregam resultados muito semelhantes. Eu tenho uma forte inclinação a comprar uma Sapphire S por conta da velocidade de impressão e das possibilidades que essa impressora oferece, tá? Mas, claro, você tem que levar em consideração vários outros critérios que a gente vai explorar mais para frente quando eu soltar o vídeo da Ender 5. E, claro, a gente vai continuar falando sobre esse conteúdo e é um negócio difícil. Não me pergunte qual impressora recomendar, qual é a melhor ou, enfim, qual que você deve comprar, porque isso é uma coisa muito pessoal, depende muito de você. Essa daqui eu recomendaria porque é boa, pessoal, é uma impressora legal, tá? Talvez não seja mais adequada para você por conta da área de impressão ou de algum outro fator, mas eu gostei demais dessa impressora. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais à frente falaremos mais sobre este assunto e, portanto, se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora, não paga nada para se inscrever. Ative o sininho que tem logo aí, aparece logo depois que você clica para se inscrever no canal. Ativando o sininho você recebe as notificações de novos vídeos. Quer ficar por dentro da informação? Quer fazer uma compra bem feita? Então, meu amigo, se inscreva no canal Maltec e você terá todas as informações que você precisa para adquirir este tipo de produto. Valeu? Beijão no coração de vocês, tudo de bom e até o próximo vídeo.